Vejamos agora período simples e composto. O período, ele pode ser caracterizado pela presença de uma ou de mais orações. Por isso, ele pode ser simples ou ele pode ser composto. No período simples, ele vai apresentar apenas uma oração, a qual é chamada de oração absoluta. Já no período composto, apresenta duas ou mais orações. O número de orações vai depender do número de verbos presentes no enunciado. Vejamos. Período é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. E este, como eu já falei, ele se classifica em período simples e período composto. O período simples, que é formado por apenas uma oração, ele também ele é denominado de oração absoluta. O período composto ele é formado por duas ou mais orações. Vejamos alguns exemplos. Os professores entregaram as provas. Os professores entregaram as provas. Observem atentamente que, nesta oração, eu tenho apenas um verbo, que é o verbo entregaram. Logo, eu tenho aqui um período simples, porque ele é formado apenas por uma oração. Já o período composto, ele é formado por duas ou mais orações. O período composto por coordenação, ele é formado por orações independentes, em que cada oração vai expressar uma ideia completa. Uma oração coordenada, ela não exerce uma função sintática em relação a outra oração do período. Quando eu digo, por exemplo, o homem acordou, tomou café, saiu. Observe que aqui eu tenho um período composto por coordenação. Por que ele é um período composto por coordenação? Porque ele contém orações independentes entre si. Ou seja, cada uma delas tem um sentido completo. O homem acordou, tomou café, saiu. Então, nas três orações eu tenho aí sentido completo. Observe um outro exemplo. A unidade sagrada da vida nos une. A diferença nos torna sábios e espertos. Vejamos a primeira oração. A unidade sagrada da vida nos une. Primeira oração. A segunda, a diferença nos torna sábios e espertos. Novamente, aqui eu tenho um período composto por coordenação. Vamos ver mais um exemplo. Quero que você participe do projeto. Quero, verbo, participe, verbo. Quero que você participe do projeto. Quero. Quero que você participe do projeto ou participe do projeto. Então, aqui, novamente, eu tenho um período composto por coordenação. Vamos ver aí agora o uso de vírgulas para separar períodos compostos. Em um período composto por coordenação, suas orações, elas
podem ser separadas por vírgulas ou por conectivos. Observe que, no exemplo anterior, eu tenho aqui uma oração que ela não está aqui separada por vírgula, mas por conectivo. Quero o quê? Que você participe do projeto. O que aqui é o conectivo? A vírgula, ela é usada para enumerar termos com a mesma função. Por exemplo, quando eu digo por que os animais, as aves, os peixes e os seres humanos são diferentes. Observe que nesta oração eu estou utilizando aqui 2 vírgulas. E as vírgulas nesta oração, elas estão aí enumerando termos com a mesma função. Ou ela está enumerando porque os animais, as aves, os peixes e os seres humanos são diferentes. A vírgula, ela também é usada para separar orações coordenadas que não estejam ligadas por nenhum conectivo em período composto, como, por exemplo, a unidade sagrada nos torna vivos. A diversidade dá continuidade à nossa existência como povo. Observem atentamente e vejam que aqui eu utilizei uma vírgula no exemplo e esta vírgula ela foi aí usada para separar orações coordenadas que não estão ligadas por nenhum conectivo. Aqui eu não tenho conectivos ligando aqui estas orações. Olha só a primeira. A unidade sagrada nos torna vivos. A diversidade dá continuidade à nossa existência como povo. Logo aqui, eu tenho o período composto por coordenação, onde a vírgula está sendo usada aí para separar as orações coordenadas. E estas orações, elas não estão ligadas por nenhum conectivo. E o período composto? O que vem a ser o período composto? O período composto, como eu já falei, nele nós encontramos orações independentes entre si, onde cada uma delas vai ter o sentido completo. Vejamos agora este texto, briga de energia. Por que você espera tanto dos outros? Por que dá tanta importância para o que eles dizem? Não ligue. As pessoas fecham a cara hoje e amanhã abrem. Toda vez que você recebe uma ofensa, o ofensor se sente vitorioso. Toda vez que você rejeita uma ofensa, a energia volta para a pessoa que a ofendeu. Ela sofre impacto da própria energia, se arrepende do que fez e então muda. Então, observe que neste período composto, eu tenho aqui vários verbos, ou seja, eu tenho aqui várias orações independentes entre si. Espera, dá, dizem, fecham, abrem,
ligue, recebe, rejeita, sente, volta, ofendeu, sofre, fez, arrepende e muda. Neste texto, eu tenho 15 verbos. E cada um desses verbos, eles estão aí contendo orações independentes entre si. E se observarmos, veremos que cada uma delas tem um sentido completo. Então, vejam aí, em um pequeno texto, quantas orações eu descobri nele. Todas elas aí, independentes entre si, cada uma com um sentido completo. Por isto, este período aí é o período composto por coordenação.